Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerry e essa é a nossa 10ª aula de ciências para os alunos do 5º ano aqui de Palmas. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a conservação dos alimentos, sobre desperdício, consumismo e também um pouquinho sobre comidas típicas aqui do nosso país, as comidas típicas de cada região. Então, na aula passada nós falamos um pouco sobre consumo consciente da água, falamos sobre os alimentos, como fontes de energia, como da onde que os alimentos, nosso corpo tira os nutrientes responsáveis pela formação do nosso corpo, pela construção do nosso corpo, pela regulação do funcionamento do nosso corpo, enfim, dos tipos de nutrientes que são usados pelo nosso corpo para o seu funcionamento. Aí falamos também sobre nutrição e a importância de nós comermos alimentos de diversos tipos e com muita variedade, não importando necessariamente a quantidade, mas sim que a gente coma o máximo de tipos diferentes de alimentos para que nós mantenhamos a quantidade certa de nutrientes para o bom funcionamento do nosso corpo. Vamos falar um pouquinho sobre conservação dos alimentos. Então, o que é a conservação dos alimentos? Então, são as técnicas utilizadas para manter as características dos alimentos, para que eles não percam nem nutrientes, e nem também possam causar algum mal para o nosso corpo por estarem estragados. Então, a gente fala em segurança alimentar, e salubridade, ou seja, que nossa saúde não seja afetada se a gente come algum alimento que esteja estragado. Isso envolve, então, na nossa conservação dos alimentos, a higiene, técnicas de manuseio desse alimento, de forma com que ele não estrague ou não seja contaminado, e também o controle de temperatura, porque a temperatura, se ela está muito alta, muito baixa, pode afetar os alimentos. Então, alguns alimentos com temperatura ambiente de 30 graus, eles acabam estragando mais rapidamente. Outros precisam de temperaturas baixas para serem conservados e outros a temperatura não influi tanto, mas também é importante. Então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essas técnicas para manter os alimentos bem conservados. E por que conservar os alimentos? Então, uma das primeiras coisas é evitar o desperdício. Alimento feio, alimento estragado, ele é descartado e todo aquele processo de plantio, de cuidado, de transporte, ele é perdido porque o alimento ele se estragou, ele não é mais saudável para ser consumido, então acaba gerando muito desperdício. Também, a intoxicação ela é um fator importante de ser evitado, porque se você consome um alimento estragado, você pode ficar doente, e pode ter até situações graves de saúde se o alimento não estiver bem conservado. E outra coisa também é manter o sabor, a aparência e a nutrição desse alimento. Se você come um alimento que tem um gosto ruim, porque ele já está meio se estragando, você não vai querer consumir esse alimento, Ou se ele já está um alimento feio, batido, machucado, Então também isso influencia na nossa vontade de comer esse alimento. E também se o alimento passou de alguma forma por um manuseio ruim ou foi exposto a uma temperatura ruim, ou está muito tempo numa determinada situação, ele pode perder as suas qualidades nutricionais. Então você vai comer um alimento que já não é mais tão nutritivo para o seu corpo e não vai ajudar naquilo que a gente viu na aula anterior sobre a nutrição do corpo, o uso que nosso corpo faz dos alimentos para nutrir e para construir nosso corpo. Então, os métodos de conservação, eles usam eles têm algumas características, Então, por exemplo, nós temos o uso do calor para deixar um alimento com a melhor qualidade. Por exemplo, a pasteurização. A pasteurização geralmente é usada com os leites, onde o leite ele é aquecido a uma temperatura bastante alta e depois resfriado ligeiramente. Então, isso deixa o alimento mais saudável, porque mata os micro-organismos presentes ali no leite que poderiam deixar o leite estragado
e não ser possível consumi-lo. E esse leite pasteurizado ele também dura mais tempo, porque ele não tem essas substâncias nele que possam fazer com que a vida dele não seja muito breve, né? A outra forma, utilizando o calor, é a esterilização. Então, um alimento ele é colocado numa temperatura muito alta, né? E aí assim mata também todos os micro-organismos, sujeiras e assim por diante presentes nos alimentos. Então ele é esterilizado, ele é deixado completamente limpo de qualquer micro-organismo. Outra forma de conservação dos alimentos é retirar a água deles, chamado de desidratação ou secagem. Então a gente tem frutas desidratadas, né, aquelas passas, ou outros tipos de frutas que a água é retirada dele ou ele é secado e assim ele se conserva mais tempo, porque os alimentos, alguns alimentos que sem essa água fazem com que os micro-organismos eles não prosperem naquele alimento, ele dure mais tempo na sua vida útil, né? Pelo frio, né, tem nossas geladeiras em casa, né, a gente vê que é importante um alimento, ele dura muito mais tempo quando ele é colocado na geladeira ou quando ele é mesmo congelado. Uma carne, por exemplo, que você deixa exposta, né, no meio ambiente ali, na nossa cozinha e tal, tanto moscas como outros bichos podem vir ali e infectar esse alimento, como ele vai se estragando, apodrecendo assim, sem mesmo a presença de outro inseto por perto. Então, na geladeira, com o uso do frio, né, da temperatura muito baixa, então esse alimento tem uma vida prolongada, né? E outros alimentos também, se você faz um almoço, arroz, feijão, né, você coloca na geladeira e você pode consumir esse alimento um dia depois ou vários dias depois, que ele vai estar conservado para o consumo. Também tem uma forma de conservar alimentos, né, com a colocação de gordura nesse alimento. Então você põe um tipo de óleo específico, né, um tipo de gordura específico que vai manter que esse alimento dure mais tempo, né? Antigamente era muito comum ter alimentos dentro de latas com bastante óleo e assim ele era conservado por mais tempo. E o mais conhecido, né, por nós são os conservantes, que são aditivos químicos colocados nos alimentos, né, principalmente alimentos mais industrializados, para que eles durem mais tempo. Se você for olhar no rótulo de um alimento, você vai ver lá que tem vários nomes de substâncias bem diferentes, né, que são usados para conservar os alimentos, principalmente os alimentos mais industrializados. Então, a conservação errada de um alimento, ele pode fazer com que esse alimento fique menos nutritivo, né? O alimento perca a sua qualidade de nutrir o nosso corpo e também ele vai se estragar. E aí, quando ele se estraga, por exemplo, um pão que ele é ficado muito tempo fora da geladeira ou exposto, ele pode criar aquele bolor, aquele fungo esverdeado, azulado, né, que acaba estragando o alimento. Então, a conservação correta dos alimentos é muito importante. Uma outra coisa, né, que é importante também em relação aos alimentos, além da sua conservação, é o uso integral dos alimentos. Nós temos o costume, né, na nossa culinária aqui no Brasil, de boa parte do produto, do alimento, ser jogado fora, né? Então, a casca, a semente, o talinho, que é aquele pedaço que liga, por exemplo, uma folha na planta, né? Eles geralmente são jogados fora, né? Então, há formas de reaproveitar o alimento de maneira integral. Por que isso é importante? Porque no Brasil e em outros lugares do mundo, né, nós temos um problema muito grave de fome, né? E no Brasil nós temos a fome presente em várias regiões do nosso país e alimentos sendo desperdiçados. Então, uma coisa, nós não podemos ter pessoas passando fome e outras pessoas desperdiçando alimentos, né? Nós temos que ter um uso mais consciente do nosso alimento, né? O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo, né? E mesmo assim temos pessoas passando fome. Então nós precisamos realmente de
dar acesso às pessoas a esse alimento. E uma das formas é que, quando a gente usar o alimento, nós não joguemos fora partes que podem ser usadas, apenas nós mudando o nosso hábito alimentar. Então, aqui no Brasil, né, apenas 40% dos alimentos que nós compramos, que nós temos à disposição, nós consumimos. Grande parte do alimento, 60%, nós jogamos fora. O que nós jogamos fora? Às vezes é a casca, às vezes é a semente, às vezes é o talo que é jogado fora, porque nós não temos o costume de consumir isso. Nós nem sabemos que, por exemplo, poderia consumir a casca de algum alimento, né? E as pessoas têm esse costume, né? Numa pesquisa feita, né, com várias pessoas, né, 57%, mais da metade das pessoas disseram que jogam fora as sementes, os talos e as folhas, né? Apenas 8,3% utilizam as cascas de alguns alimentos, né, as sementes e outras partes. Então, nós precisamos ter uma cultura melhor, né, porque muitas vezes a gente acha melhor que sobre alimento do que falte, mas quando sobra alimento, muitas pessoas estão sem alimento, né? Sobra para alguns e falta para outros, e isso não pode acontecer. Então, quais alimentos podem ser utilizados de maneira integral? Então, a gente vai ver aqui alguns alimentos que em algumas receitas podem ser utilizados de maneira integral, né? Então, por exemplo, as folhas. Por exemplo, a cenoura, nós geralmente comemos só a cenoura, a parte laranjadinha, amarelinha, né, dessa planta. Mas as folhas da cenoura também podem ser consumidas. As folhas da cenoura, da beterraba, da batata doce, né, do nabo, couve-flor, da abóbora, da hortelã, do rabanete, enfim, vários outros alimentos que você pode aproveitar a folha para fazer alguma outra receita também. As cascas, né? A casca da batata nós sempre jogamos fora, da laranja, da banana, do mamão, do pepino, da maçã, do abacaxi, da berinjela, da beterraba e outros alimentos nós jogamos fora a casca. E elas podem ser usadas também, elas podem ser deixadas para secar e depois você fazer um bolo com uma casca de laranja, ou pode-se fazer um chá, enfim, né, outros usos que podem ser feitos da casca de alguns alimentos. O talo, né, o talo da couve-flor, do brócolis, da beterraba também podem ser usados. As sementes, né, elas também podem ser utilizadas e muitas delas a gente joga fora. Então, por exemplo, a semente da abóbora, do melão, da jaca podem ser utilizadas. A nata, que é aquela parte que quando você esquenta o leite fica ali em cima, que muita gente joga fora e não gosta da nata, né? Então a nata também pode ser utilizada para passar no pão, né? Inclusive o pão amanhecido, que muita gente não gosta, ele também pode ser utilizado, né? Ele pode ser feito torrado ou mesmo consumido, né, no dia seguinte, não é uma coisa ruim ou estragado, ele pode ser utilizado. O desperdício, né? Então a gente já viu, né, sobre o desperdício, ele ocorre muito, né, no nosso uso diário dos alimentos, né? E ele muitas vezes é causado por um hábito, um costume que nós temos, que é o do consumismo, né? Comprar coisas que nós não temos uma necessidade, né? Então muitas vezes esse consumismo, ele é gerado porque nós sempre tivemos uma dificuldade de ter as coisas, depois quando a gente consegue ter, a gente acaba consumindo demais, né? Ou às vezes a gente está triste e aí consome coisas demais que não precisaria, né? E essa necessidade de consumir as coisas, ela é muitas vezes influenciada pelas propagandas que estão aí, que as indústrias, que as empresas têm para vender cada vez mais, e a gente acaba sendo estimulado e consumindo aquilo que a gente não precisa. E isso acaba gerando desperdício também. Quando você consome aquilo que você não precisava, quando você compra aquilo que não precisava, vai acabar sobrando e vai acabar sendo desperdiçado, né? Então, nós encerramos nossa aula, agradecemos pela audiência, que vocês possam estudar bastante, fazer os exercícios, ler o conteúdo na plataforma ou que vocês pegaram na escola e assim aproveitar bastante. Então, até a próxima aula e tchau para vocês.